Enquanto houver dia e noite, sim, mas haverá um dia sem noite e uma noite sem dia. Foi assim que um padre, num dos meus filmes favoritos, que é O Feitiço de Áquila, estava indicando para o protagonista, que era o Navar, que a sua maldição iria acabar. E justamente por causa de um dia sem noite e de uma noite sem dia, um eclipse. E juntando essa salada com o livro que eu tô lendo, que é A Dança Cósmica das Feiticeiras, ó, esse aqui, mais os meus estudos sobre gênero, eu comecei a pensar, né, sobre justamente essa questão da dualidade platônica, que aliás foi um trabalho meu de filosofia na faculdade. Eu trabalhei a dualidade platônica e a tentativa de quebra dessa dualidade do Michel Foucault, né, que enquanto o Platão trabalha com opostos, né, frio, quente, saudável, doente, homem, mulher, dia e noite, o Foucault ele traz em suas obras uma tentativa, né, de mostrar que entre o preto e o branco existe uma série de nuances, uma série de cores, né, uma série de formas de ser e de viver, que não é nenhum dos dois extremos. E juntando tudo isso nessa salada mista, né, eu comecei a questionar porque a maior parte, né, dos problemas da nossa sociedade estão ligadas a questões que a gente articula as pessoas, né, a maldade, a cultuadora de demônios, né, entre outras coisas, e que eles precisam de certa forma serem contidos. E foi assim com as bruxas, né? Foi assim, né, com o embasamento, o discurso que embasava a escravidão de pessoas. Foi assim que Hobbes tentou justificar, né, o poder absoluto de um rei, né, que o homem é o lobo do homem. Então, se não houver alguém para apartar essa briga, para resolver, né, para mandar botar ordem, a gente se mata. Então, precisaria de uma estrutura para, digamos assim, impedir que acontecesse isso. Então, a gente abriria a mão de parte da nossa liberdade para, né, não para vivermos. Né, mantermos vivos. Só que acho que hoje em dia a gente está vendo que o buraco é mais embaixo e que às vezes a forma como a gente se organiza ainda permite que muitas pessoas passem fome, que muitas pessoas não tenham dignidade, dentre outras coisas, né? Além de questões sobre preconceitos raciais, preconceitos de gênero, né, preconceitos sexuais, entre outras coisas. E geralmente o grande problema é que os discursos eles estão ligados a uma naturalidade, normalidade e uma não naturalidade e que, digamos assim, é ruim, é mal, é do diabo, né, digamos assim. E então pensando sobre isso, e a gente está justamente num período de eclipse, né? A gente teve ontem, sábado, o eclipse em Touro, daqui a 15 dias, Escorpião. A gente está nesse ex-Touro Escorpião, que fala sobre essa questão, né? Do conforto taurino, da questão de poder em Escorpião. E eu convido a vocês, né, baseado justamente isso tudo, como eu falei, eu tô vendo de várias referências, né? Minha professora de meditação laica educacional, ela trouxe na primeira aula, uma das primeiras aulas de meditação laica, que era justamente pra gente aplicar nas salas de aula, a Cláudia Rato, ela tem um Instagram aqui, Conexão Planetária, se você tiver interesse. E ela falou sobre essa dualidade, que a gente deveria sair dessa dualidade. Aliás, é um tema que ela trabalha muito nas meditações dela. E até aí tudo bem, eu já entendia mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas de repente parece que foi tudo meio que juntando. Eu comecei a juntar uma série de coisas, né? O meu próprio estudo de gênero, eu trabalhei com mulheres de Esparta,
né, que eram vistas como mulheres que mandavam nos maridos, né, que não tinham pudores sexuais e tal. E então eram colocados na visão ruim, né, na visão antinatural, por Aristóteles na política. Mas vamos lá. Então ela fala sobre essa questão da dualidade. E a Letícia Penteado, ela fez um post há pouco tempo falando que tudo que a gente faz na verdade é uma tentativa de nos ajudar. Mesmo que seja assim, a gente tá fazendo uma parada mega tosca. Né? E aí eu reli outro dia um post que eu fiz no meu Instagram pessoal que falava, né, de como eu me portei, né? Eu tinha recebido, foi uma época que o Brasil estava tendo um programa Escola para Todos e de repente do nada aparece 8 crianças, né, adolescentes com deficiência auditiva na minha sala e uma só sabia leitura labial, então era muito frustrante, eu não conseguia, digamos assim, eu não tinha nenhum preparo e eu não conseguia lidar com esses estudantes. E eu dei um chilique com o meu coordenador na época. Não fui nada cristã, digamos assim, né? Nada inclusiva. Ele estava pedindo para que eu fizesse uma prova especial para eles e eu me negava a fazer. E ele me escutou e tal, em nenhum momento ele me julgou. E hoje em dia, né, em retrospectiva, eu vejo como isso foi importante, até para eu me escutar em voz alta, sabe? E depois eu entender que eu estava muito frustrada pelo fato de não ter ferramentas para lidar com essa situação, né? E tudo parecia muito pesado, porque realmente eu não sabia, eu não entendia como lidar. E a tendência né, eu ficava me fechando, no meu caso, né? E pelo fato dele em nenhum momento ter questionado, né, me polarizado, me colocado como uma pessoa ruim por estar fazendo isso, né? Nossa, olha só, ela tá se negando a ajudar uma pessoa, né, que tem problemas auditivos para fazer uma prova especial e tal. Em nenhum momento ele fez isso. E foi muito mais fácil para eu reconhecer qual era a minha necessidade que não estava sendo atendida e por que eu estava agindo assim. E foi por isso que eu trouxe essa mistura, né, de um dos meus filmes favoritos, né, nesse eixo de Touro e Escorpião, e com todo o trabalho que eu tenho acompanhado dessa minha professora de meditação, para convidar você, assim como eu, a fazer um trabalho, né, um trabalho individual que vai agir coletivamente. Da gente ir se percebendo e não ir levando tanto pensamentos como sentimentos, né, como a relação com o outro em formas duais platônicas. Vamos tentar ver qual é a necessidade do outro, por que está se agindo assim, para a gente ir tentando se compreender. E a partir daí, a gente conseguir entender quais são as necessidades que precisam ser atendidas de um e de outro, né, para que a gente possa, digamos assim, dar o melhor de nós, para que a nossa sociedade melhore, porque do jeito que tá, não tá dando mais para viver. Então convido a todos, se fizer sentido para você, a vir comigo nesse sentido. É um trabalho muito individual, mas que se cada um fizer esse trabalho, a gente de repente consegue ter um coletivo muito mais potente, eficaz, e sem ter gente passando fome, e sem ter gente sem dignidade. Tchau, tchau.